Amém, gente? Vamos à palavra do Senhor? Quero convidar você a ficar em pé, por favor. Abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Antes disso, eu percebi que o Isaac trouxe aqui a cesta básica. Esquecemos de orar por isso. Pedi que o Fabiano venha aqui, Fabiano. Rapidinho, Fabiano, orar pela essa cesta básica aqui, que foi entregue. O dia principal é o dia da ceia, mas sempre se quiser trazer algum item para doação, pode trazer. Abençoa aqui, Fabiano, por favor. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus da provisão, nosso Jeová Jirê. E segundo a Tua boa vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita, que Tu possa estar suprindo, Senhor, todas as necessidades dos Teus filhos. Oramos assim, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 3, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, versículos 17 a 19. Deixa depois aberto em Abacuque, ou a sua Bíblia impressa, ou aplicativo, que a gente vai ler outros textos depois desse profeta. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19, dizem assim na Nova Almeida Atualizada, versão. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Pai, muito obrigado, porque temos o privilégio, mais uma vez, de lermos a Tua palavra, que é santa. Obrigado pela bênção que é podermos compartilhá-la. Te agradecemos também pela liberdade que temos de ter em nossas mãos o livro, seja impresso ou através de um material digitalizado por aplicativos, porque temos liberdade para isso. Mas sabemos que muita gente pagou um preço muito caro para que essa liberdade chegasse até nós. Obrigado por isso, Pai. Não permita, Senhor, que nenhum tipo de espírito contrário à Tua palavra impeça o livre fluir dessa mensagem. Que toda fortaleza na mente, que todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam anulados, derrubados nessa hora, Pai. Para que assim essa palavra, que é uma semente tão poderosa, possa encontrar em nossos corações solos férteis e nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. É assim que oramos e cremos, Pai querido, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Obrigado, pode sentar, meu irmão. Quero aí mais uma vez também louvar a Deus pelo dia que é celebrado o Dia das Crianças. Sei que alguns pais não vieram hoje para ficar com seus filhos, e faz parte também para aproveitar um pouquinho com os filhos em casa. Então, que os pais aproveitem o dia com as suas crianças, né, que elas crescem rápido, rápido demais. Eu digo sempre, eu sei que já é lugar comum ouvir isso, mas cresce muito rápido mesmo. Quando você percebeu, já foram embora. Então, aproveite, dá trabalho nessa fase, tem hora que desgasta nessa infância, mas eu garanto a você que é pai de criança de 3, 4 anos, 2 anos, 6 anos, que dá um estresse. Você pode até não acreditar, mas já sentir falta disso depois. Na hora você pensa, Deus me livre, tomara que isso acabe logo, mas depois você sente uma falta louca disso. Então que vocês aproveitem o tempo da infância. O texto que lemos em Abacuque é o final de um livro de um profeta chamado Profeta Menor, que é o profeta Abacuque. Eu escolhi como tema para essa mensagem: a esperança é mais poderosa que o caos. Esse é um texto muito lindo, muito citado, né? Do profeta, que fala de esperança, fala de fé, e é lindo demais. Uma fé que independe das circunstâncias, independe do que está acontecendo. Ele diz, eu me alegro no Senhor, tenho esperança nele, sei que Ele vai me preparar para ter força e ligeireza como as costas, para andar nos lugares altos. É uma declaração triunfante mesmo, de fé e de ousadia e de esperança. Mas, na verdade, esse livro que encerra de forma tão pitoresca, tão festiva, né? Com tanta esperança, não começa assim. Ele começa com uma sentença de desabafo,
e de dor do profeta Abacuque. Eu entendo que nós estamos vivendo um tempo de muito caos. E o caos, ele tem uma tendência de nos atrair para dentro dele, nos puxar para o caos. É lógico que estamos em um tempo caótico. A violência, nossa região aqui há pouco tempo viveu uma dor, poucos dias de violência aqui, de confrontos. Estamos ainda sensibilizados demais com a perda que o pastor Márcio e a pastora Neuza tiveram do seu sobrinho jovem, vítima de um assalto. É um tempo de caos, é um tempo de tragédias, de desespero. Nós olhamos em volta e tudo é caótico. Há um caos na política, está claro. Política sempre é uma questão tensa, mas o mundo viveu momentos de políticos célebres que fizeram história, que marcaram história de forma positiva. Mas qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de política vai entender que é um tempo caótico. Há uma carência de bons líderes, há uma política muito mais ideológica e fisiológica e pouco prática e pouco voltada para o povo, isso no mundo todo. Políticos autoridades que representem um estadista, por exemplo, está cada vez mais raro. Está tudo muito confuso. A economia está um caos. O mundo inteiro está caótico na economia. Há uma instabilidade econômica no mundo inteiro, uma incerteza. Há um caos nas relações internacionais. Os governos não se entendem. Muitos conflitos, muitas guerras. Estamos esperando aí que Deus realmente dê sabedoria aos homens para que aquela questão na faixa de Gaza se resolva. Tomara que sim, que está caótico o que está acontecendo ali. Mas, fora isso, há muitos conflitos estourando no mundo inteiro, muitos e muitos conflitos. Há um caos nas questões morais. Está muito estranho o que está acontecendo com as questões morais, com a ética, com os valores. O modelo de vida que as pessoas estão escolhendo viver está caótico demais, é muito louco. A gente vê todo dia, a gente tenta se acostumar, mas não consegue. Há um caos na família, as famílias estão em crise. A estrutura familiar está enfrentando caos. Há um caos em alguns setores da igreja, muita coisa que se parece com a igreja não é. Há um caos no perfil de figuras ilustres evangélicas. Enfim, é um tempo caótico, de fato. Olhando na ótica humana, você sai na rua assustado, você anda inquieto. Qual de nós, carioca, não fica assustado quando para no sinal de trânsito à noite, quando encosta um motociclista com alguém na garupa? É um caos, é um caos, é um caos. E isso nos afunda muitas vezes. E quando olhamos para o olhar humano, isso nos afeta tanto que nós somos tentados a ser governados pelo caos. E nossa boca, e nosso discurso, e nossa mentalidade também fica caótica. Nós acabamos reverberando o que o diabo está dizendo. Isso tem me preocupado muito, porque nós somos humanos e nós somos afetados pelo que acontece à nossa volta. Mas não percebemos muitas vezes que esse caos nos governa e que nós repetimos o que o caos está dizendo. O profeta Abacuque foi alguém que viveu um tempo caótico em Israel, onde muitas das estruturas também estavam instáveis. A liderança era corrupta, havia sempre a expectativa de uma invasão, de um povo maior, mais poderoso. Era um tempo onde os caldeus, talvez babilônicos, eram poderosos e Israel sofria constantes ataques, mas também a fé estava em crise. E nesse cenário surge o profeta Abacuque. Então, eu penso, irmãos, que o caos é um fato. E, sem querer entrar diretamente em questão escatológica, nós sabemos também que, de fato, a Bíblia fala que haveria um tempo caótico no final dos tempos. E aí nós somos empurrados para esse modelo e não percebemos muitas vezes que damos eco às vozes que celebram o caos. As vozes do inferno. As vozes de quem quer destruição. E se não tomarmos cuidado, nós nos envolvemos tanto no caos que
também só aumentamos esse caos. Mas o que isso quer dizer com isso, Farney? Que eu vou viver uma utopia? Que eu vou pintar um mundo maravilhoso que não existe? Que eu vou vender ilusões para as pessoas? Não, não, não. Você sabe muito bem o quanto esse púlpito tenta ser responsável com a verdade. Mas eu não penso que a resposta para esse povo é criar mais mentalidade caótica. Nós somos chamados para falar de esperança. E Abacuque representa isso. Eu acho que é o tempo que Deus tem que levantar alguns Abacuques. Abacuque quer dizer, há dois prováveis significados para o nome Abacuque. É aquele que abraça ou aquele que luta. Ou alguns fazem a junção, aquele que luta abraçando. Então, é um tempo de Deus levantar pessoas que no meio do caos vão ser pessoas que vão lutar abraçando. O que isso quer dizer? O que o caos nos convida? A tomarmos uma parte do caos. Assumimos um lado. E hoje, tudo que Satanás tem feito é repartir. É dividir. Aliás, se você for olhar a história da humanidade, todos os líderes tirânicos, todos os tiranos, dividiram para controlar. Quanto mais divisão você cria, mais fácil você domina. E é o tempo que vivemos. Hoje, o grande tirano, o grande imperador desse tempo é a internet. E é um paradoxo, porque é necessário demais para nós. Nós usamos o tempo inteiro, eu uso o tempo inteiro a internet. Mas vocês sabem muito bem que as redes sociais, que representam talvez, antes, agora surgiu a inteligência artificial, mas as redes sociais antes disso foi o grande boom da internet, a grande conquista, né? Então, quem já assistiu, e quem não assistiu deve assistir, que é interessante, aquele documentário O Dilema das Redes, trabalha basicamente essa ideia de que eu tenho que repartir, dividir. Então, eles começam a criar uma estrutura que o teu feed vai ser preenchido com aquilo que tem a ver com o que você pensa, e o contrário vira opositor. Então, há uma divisão provocada. E nós tomamos uma parte, um partido nisso. Não estou falando só de política, não, de tudo. De ideologias, toda ideologia, mesmo que seja ideologia cristã, porque cristianismo não é ideologia, evangelho não é ideologia, mas é uma ideologia cristã. Toda ideologia tende a ignorar qualquer possível falha que haja no meu pensamento, na minha doutrina, e só veja a perfeição nela, e ignore qualquer possibilidade de algo positivo na filosofia oposta à minha. Você entendeu? Deu para entender o que eu estou falando? Então, eu como cristão evangélico, preciso entender que a nossa fé é em um Deus perfeito. Amém, gente? Mas a nossa doutrina não é perfeita. A igreja evangélica não é a potentora da verdade absoluta. E quando eu começo a acreditar, eu começo a desqualificar qualquer coisa que possa parecer positivo numa doutrina, numa crença diferente da minha. Isso vai para tudo. Isso é movido por paixões. E são as paixões que provocam as guerras. Por exemplo, vou falar, sempre gera brincadeira, mas futebol é paixão. Qualquer pessoa consciente, eu estou falando agora sem brincadeira, sério, vai saber que, falando de futebol no Brasil, por exemplo, é lógico que o Flamengo é o time com mais títulos do Rio de Janeiro, é a torcida mais forte, mas eu jamais vou abrir mão disso e dizer que meu time é melhor, porque eu sou botafoguense, ok, porque isso é paixão. Paixão não é movida por lógica. Se fosse lógica, você ia torcer sempre pelo time que é campeão aquele ano. Não faz sentido isso. É só paixão. Agora, o problema é que nós pegamos a nossa paixão, que o brasileiro é passional. O brasileiro é passional, mas passional é movido por paixões. É cordial, né? No sentido a parte, não é o coração no sentido de bombear, não. O coração no sentido de paixões é forte em nós. Nós estamos transferindo para tudo. E aí, nós acabamos aumentando o caos, causando mais divisão. Mas o profeta Abacuque é aquele que abraça.
E eu penso que mais que nunca, irmãos, nós precisamos lembrar da nossa missão nessa hora. Os que abraçam. Amém? Não os que separam. Não os que ferem. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Irmãos, em nome de Jesus, o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Amém? Amém, irmãos? Não é o da salvação, porque o ministério da salvação é do Espírito Santo. O nosso é da reconciliação. É de chamar de volta, porque quem salva é o Senhor, dentro da sua soberania. Se vai ser por livre-arbítrio ou por predestinação absoluta, isso não cabe a mim discutir, nem quero discutir isso aqui agora. Agora, o meu papel é reconciliar as pessoas. É chamá-las para o conselho. É chamá-las para a mesa. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos abacuques, aqueles que abraçam, aqueles que vão dar o afeto, vão dar o afago, vão dar o abraço. Mas mesmo sendo Abacuque essa pessoa, e o seu nome carregando essa sentença, como eu falei, nós lemos o texto, eu vou reler o texto final, só citar, que ele fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que nada esteja bom, ainda que haja um caos terrível, todavia eu me alegrarei do Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Uma palavra de esperança, de fé, é o final do livro, mas não começa assim. Abacuque, capítulo 1, vou ler duas porções, no capítulo 1 de Abacuque, versículos 4 a 9, perdão, 1 a 4, perdão. Abacuque 1, do 1 ao 4, depois do 9 ao 11, você vai ouvir as queixas de Abacuque. Abacuque 1, do 1 ao 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Versículo 9 ao 11. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante, tornam-se culpados, este cujo Deus é a própria força. Esse é um cenário caótico. O texto diz que é a sentença revelada ao profeta. A palavra usada aqui no original para sentença tem a ver com carregar um peso. Então, o que Abacuque está denunciando algo que é pesado para ele. E é isso que nós fazemos como profetas, carregamos o peso pelo povo. Não faz sentido uma igreja que se entende profeta querer ser poupada da dor que todo o povo sofre. O profeta está totalmente envolvido, identificado com a dor que o povo sofre. Por isso Deus não prometeu para nós uma redoma que nos vai tornar pessoas inatingíveis. Nós vamos sofrer a dor de filhos morrerem num assalto, de morrerem de câncer, de bala perdida, sofrer o impacto das crises climáticas, do desgoverno com a saúde pública, com o meio ambiente. Vamos sofrer, porque estamos nesse mundo. E o profeta vai carregar esse peso. Temos que estar identificados com a dor que o povo vive. Por isso, quando Satanás nos leva para o caos, nós
não olhamos para a dor do povo e defendemos um ponto de vista e batemos no outro e não percebemos que todos estão sofrendo. Eu vou um exemplo claro disso, tocar no ponto que sempre é tenso. O que aconteceu e está acontecendo em Gaza. É lógico, é lógico que o que o Hamas fez foi uma violência absurda, hedionda, imperdoável. É lógico que Israel não sofreu só agora, sofre há muitas décadas. Desde que em 1948 o Estado de Israel foi promulgado, que ele é afrontado pelo mundo árabe. É lógico isso. Mas dá para ignorar o que está acontecendo com as crianças de Gaza por causa disso? Nós somos tentados a ignorar. Não, porque eles provocaram, tem que sofrer, tem crianças e famílias sendo dizimadas, destruídas. Isso ameniza o que o Hamas fez? Lógico que não. Mas você entende que a tentativa de pegar um lado nos priva de olhar o todo e os que estão sofrendo. E nós não podemos cair nessa armadilha de Satanás, gente. Nosso lugar é o da reconciliação, de chorar com quem está chorando. Você entende isso? Você pode dizer amém? Seja palestino ou judeu, seja muçulmano ou hindu, ou católico, ou evangélico, ou protestante, seja ateu, seja hétero ou homossexual, que seja qualquer pessoa que estiver sofrendo, é papel da igreja abraçar essa pessoa e sentir a dor dela. Isso é razoável, irmãos? Estou dizendo algo que faz sentido para você, mas parece às vezes que não faz, quando percebemos o que acontece nas redes sociais, inclusive de alguns cristãos. Então o que o profeta está dizendo há uma dor, há um peso. E as queixas que Abacuque faz denunciam um caos muito semelhante aos nossos dias. Vou citar algumas coisas que ele citou no texto aqui. Desamparo aos necessitados, acontece hoje. Violência, iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a falta de equidade, é a falta de justiça, falta de distribuição justa, falta de... Está ouvindo isso ontem de novo do Paulo Borges, que é um fato, ele citou lá uma estatística, não lembro de onde que ele citou, mas citou o dado, que capitais como Goiânia, Rio de Janeiro, Fortaleza, algumas capitais do Brasil, que por incrível que pareça têm um bom IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano bom, mas quando se compara com a distribuição de renda, é absurdamente injusta. Então, o que é iniquidade? É poucos tendo muito e a maioria não tendo nada. Isso é iniquidade, é o que o mundo vive hoje. Opressão, né? A opressão dos mais pobres, dos sofridos. Destruição, que a gente está vendo com os conflitos. Conflitos, nesse caso específico, o texto que Abacuque cita é um conflito por terras, que é o que está acontecendo hoje, por expansão de território. Afrouxamento da lei. Olha que interessante que é a coisa, que a lei começou a ficar frouxa. Porque como tem muita injustiça, muita iniquidade, a lei afrouxa de acordo com a intenção para quem favorece. Não é assim que está acontecendo. Nessa revolta do povo, inclusive, enquanto alguns são punidos duramente por um Supremo, outros são liberados facilmente, porque tem propina, que tem poderes, a lei vai afrouxando, ela não é mais tão cega, ela tem um olhar muito bom e enxerga quem ela quer ajudar ou não quer ajudar. Injustiças, o texto fala que a sentença nunca sai, a sentença vai sendo prorrogada, quando é interesse para alguém, vai prorrogando, e você vê o pobre necessitado sendo condenado automaticamente. A justiça distorcida, pessoas determinadas a fazer o mal, um desejo. Eu estava vendo ontem, gente, eu não lembro agora o nome do jogo, se quem lembrar me fala. Estava anunciando no jornal ontem, eu não sabia, com as coisas eu não sabia, um jogo novo de criança agora aí que ensina a criança a fazer o mal, a se torturar, a se machucar. Alguém sabe o nome desse jogo, gente? É um jogo da internet, começa com um jogo, o mal está dessa forma, isso começa jogos online que estimulam a criança, o adolescente a se automutilar, estimulam o adolescente a sofrer estupro pela internet. Como é que gente faz isso por maldade? Maltratar idoso. Alguém lembra o nome desse jogo, gente? Alguém sabe, não? É um jogo que tem na internet agora que maltratar animais, estimular... Nossa, como é que alguém tem uma mente tão maligna que pensa nisso, para lucrar com isso? É um tempo que as pessoas estão determinadas a fazer o mal. É o que o profeta está denunciando. Ele denuncia também cativeiros humanos, são pessoas capturadas por guerra, se lembra muito dos refugiados, que é uma crise seríssima hoje de refugiados, no mundo inteiro. Eu tive a dor de estar em casa, em tenda de pessoas refugiadas lá no Oriente Médio. A gente esteve lá rapidamente e hoje
A nossa PAN que está aqui no culto hoje está vivendo isso de perto com os refugiados lá no Oriente Médio. E sabe como é que a vida é subhumana que eles vivem, né? Zombaria e escárnio contra as autoridades. As autoridades não são mais respeitadas, que perderam o respeito também. Então se zomba hoje com facilidade das autoridades, dos reis, dos governantes. Zombam das leis. Há um certo escárnio com as leis. Teve uma certa figura pública aí que foi condenada por corrupção absurda, comprovada, governador de estado, e agora grava live falando de vida social, na piscina, na cobertura. Mais de 400 anos de prisão, ficou preso há alguns anos, agora está na cobertura do apartamento dele, fazendo live. Quer dizer, é uma zombaria, gente. Zombam da lei assim, absurdamente. Um tempo de culpa e também de arrogância, que ele fala, o seu Deus é ele mesmo, um tempo de arrogância, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser, porque não vai acontecer nada. Isso é o que o profeta está denunciando. Não é muito semelhante ao que Paulo denuncia profeticamente para os nossos tempos? Vamos ler? 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, vai passar aqui na tela. 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias, então, Paulo está falando do nosso tempo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, tendo forma de piedade, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É o mesmo caos. Então, primeira observação aqui, que não dá para negar que está acontecendo. E é um fato que estamos vivendo isso. E que nem deveríamos ficar tão assustados em ver, que a Bíblia está falando sobre isso o tempo inteiro. Agora, eu não quero falar de caos aqui hoje. Eu quero só pintar o cenário que Abacuque viveu. Eu quero falar de esperança. Onde é que essa esperança começa? Quando Abacuque leva isso para Deus. O nosso maior problema está sendo que a gente olha esse caos inteiro e fica só falando entre nós. Falando na rede social. Denuncia um, denuncia o outro. Bate num, bate no outro. E compra briga. E assume partido. Nós estamos virando profetas da desgraça. Nós nos tornamos no ministério da divisão e não da reconciliação. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Isso é muito sério. Quando eu abro a minha boca para ficar amaldiçoando pessoas, quando eu contamino meus filhos com isso, que os nossos filhos estão vendo o nosso linguajar, o que nós dizemos, como nós amaldiçoamos esse mundo, como nós propagamos o caos como verdade absoluta. O caos não é a verdade absoluta, o caos é a mentira que o inferno está pintando nesse mundo. A verdade é que o Evangelho fala, e o Evangelho fala que no final dos tempos haverá Rei dos Reis e Senhor dos Senhores governando nessa terra. É dessa esperança que nos alimentamos. Mas é justo que eu leve isso para o Pai. Mas o problema é que a impressão que eu tenho é que a maioria de nós está muito mais resmungando sobre isso, usando a rede social para propagar isso e pouco tempo gastando, nos queixando diante do Pai. Que é isso que Abacuque faz. O homem do abraço, da luta do abraço, da luta pelo afeto, vai para o Pai Celestial e pergunta: Pai, até quando? Então quero fazer um apelo a você nessa manhã aqui. Pare de ficar propagando o caos, mas leve isso em oração para Deus. Diga: Senhor, por que isso está acontecendo? Até quando eu vou ter que suportar isso? Agora, aprenda uma coisa: toda vez que eu levo algo para Deus, virá uma resposta dele. Você está pronto para ouvir a resposta dele? Você quer só resmungar e se queixar, ou de fato quer ouvir o que o Pai quer te orientar? Você quer de fato sentar e ouvir o conselho dele, ou quer fazer o que o nosso primeiro Adão fez, que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e fazer suas próprias escolhas e tomar suas próprias decisões? Você quer de fato ser conduzido pelo conselho e pela carta do amor dele para nós, que é a Bíblia Sagrada?
pelo discernimento do seu espírito que habita em nós, ou você quer ser conduzido pelo que o mundo diz? O que o mundo diz é isso mesmo, é um caos, e não tem mais saída. E eu posso continuar repetindo isso o tempo inteiro. Quando Abacuque vai para Deus, Deus responde. Irmãos, cuidado, que tem orações que Deus responde, hein? Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 4. A resposta de Deus. Diz assim, Abacuque 2, do 1 ao 4. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e o que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Não há nenhum problema em desabafarmos, gente. Nós não somos cegos. Nós temos raciocínio lógico. Eu não quero pregar aqui uma utopia. Que a gente não vá para outro extremo de irresponsabilidade com a sociedade. Estou bem, se eu estiver bem, está tudo bem. Minha família está bem, está tudo bem. Eu sou aquele que Deus ama, eu sou aquele que Deus abençoa, eu sou aquele que tem a prosperidade de Deus, o mundo à minha volta é que se exploda. Não é disso que eu estou falando. Mas também assumir uma posição negativa o tempo inteiro, só de caos, e só falar para as pessoas que não tem mais jeito, que não presta nada, está tudo perdido, nenhum pastor presta, nenhum presidente presta, nenhum político presta, o país não presta, está tudo uma porcaria. É isso, nossos lábios estão cheios, repetido o tempo inteiro. E a boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos contaminando os nossos filhos com queixas e amargura, e não sendo boca de esperança para a próxima geração. Então, não há nenhum problema em desabafar. Porém, quando você desabafar ou se queixar com Deus, precisa aprender uma coisa. Deus não vai te responder atendendo o teu capricho. Você vai precisar ir para a torre de vigia e esperar Ele responder. Sabe o que isso quer dizer? O profeta teve paciência em esperar a resposta do Senhor. Muitas das nossas crises hoje é porque não estamos mais na torre de vigia esperando a resposta de Deus. Nós só reclamamos, como uma criança birrenta que nem ouve o pai responder. Que o pai já disse 10 vezes, você não vai comer isso hoje, ele continua insistindo, achando que vai convencer Deus na sua birra. Isso porque todos nós estamos sendo invadidos por um tempo de muita ansiedade. Eu estou falando aqui, fica tranquilo, não como hipócrita que quer dar lição de moral a vocês, como alguém que é réu confesso e que muitas vezes sofre com a sua própria ansiedade e sua arrogância, que não para ouvir Deus falar também. Eu sofro com isso. Há uma pressa excessiva em dar resposta às pessoas. A igreja está sofrendo com isso. Os pastores têm que ter resposta para tudo. E essa pressa de dar resposta está fazendo nós cometermos as piores heresias que já foram cometidas. Há uma sede por relevância midiática. Não suportamos mais esperar que as respostas venham do Senhor, para que Ele nos conduza, porque toda resposta de Deus para nós, você pode ver na Bíblia, quando alguém perguntava algo para Deus, toda resposta de Deus para nós vai envolver responsabilidade. Ele vai nos responsabilizar de alguma forma para assumir nosso papel. Mas nós não temos mais tempo para ficar na torre de vigia esperando. Há um livro que eu citei já algumas vezes aqui, que é A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. É um livro que eu respeito muito, porque esse cara foi muito certeiro no que ele disse. E uma das coisas que ele fala, que eu converso muito com os meus amigos pastores quando nos encontramos aqui nas quinzenas, é que uma das principais armadilhas que Satanás fez conosco nesses dias foi nos convencer que ser pessoas multifacetadas e com multitarefas nos torna pessoas mais evoluídas. Então nós achamos que ser multitarefa é evolução.
E o mundo foi caminhando para isso. O tal do mundo líquido que o Bauman falou, lembra disso? Nós temos um mundo que o funcionário trabalhava de tal hora a tal hora, tinha um sábado e domingo em casa, você tinha horário de entrar, horário de sair. O que aconteceu com o home office hoje? Eu atendo pessoas que trabalham em home office. É uma ilusão de que o tempo está livre. Não está livre, porque ele trabalha mais do que o horário normal. A sala de estar virou escritório e virou sala de jantar ao mesmo tempo, que você come diante do computador em poucos minutos. Então, o que ele fala da multitarefa, essa capacidade que o ser humano criou de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu posso estar no fone de ouvido fazendo uma coisa, outra no laptop, e outra com a mão, e agindo tudo ao mesmo tempo, resolvendo uma questão séria da empresa e pagando um boleto aqui pelo celular. E a gente acha que isso é legal demais. Mas isso não é avanço, isso não é evolução, isso é involução, isso é selvagem. Os animais selvagens são multitarefa. Um leão ou uma fera, quando está devorando sua presa, ele não tem paz para saborear aquela comida, que ele come a sua presa, olhando de volta, se não vê um leão mais forte que ele, para tomar a presa dele. Não é o que a gente faz com o McDonald's hoje? A gente come em pé. Tem que sair rápido. A gente nem sequer consegue saborear mais a comida. Um animal, até quando vai copular, quando vai ter relação sexual com a sua fêmea, ele tem que ficar preocupado se não vem outro animal mais feroz que ele para arrancar a fêmea dele. Nem mesmo o prazer do sexo a gente tem mais, tudo tem que ser muito rápido. Então a multitarefa nos roubou o tédio, que é o que o autor fala muito sério. Não tem mais jeito para o tédio. Até o tédio hoje tem que ser um tédio, como é que fala? Um ócio criativo. O ócio tem que ser criativo. Eu não posso mais parar para ter ócio, ficar parado. Porque se eu ficar parado, como é que pode? Não, tem que ficar parado mesmo, deitar na cama e relaxar. Tá, mas tem que ficar preguiçoso também? Não, lógico, tem um tempo para cada coisa. Mas eu preciso relaxar, sem culpa. Irmãos, Deus criou o conceito do Shabat. Ele criou tudo e no sétimo dia descansou, não porque ele estava cansado. Deus não estava cansado. Ele queria celebrar, ele queria contemplar, ele queria festejar o que ele criou. Mas não celebramos mais, não paramos. Porque nos culpamos, porque até o ócio tem que ser criativo. Não tem mais tempo para o tédio. Eu sei que você que é jovem não tem culpa disso. Eu fui do tempo, quando eu fiz teologia, num outro mundo, outro planeta, foi em 1980 e alguma coisa, para fazer uma pesquisa, eu tinha que ir para a biblioteca, procurar vários livros, até achar uma página para copiar no papel, na caneta. Eu não tinha como nem printar a página, eu tinha que anotar no papel. Eu sei que você pega hoje o chat GPT e encontra a resposta rápida, não pode ser culpado disso. Só que essa ilusão dessa velocidade roubou de nós o direito do tédio, de parar e dizer, hoje eu não tenho o que fazer, eu preciso de uma resposta, vai demorar um pouquinho. Eu lembro, já citei isso aqui, um texto antigo do pastor Caio Fábio, bem antigo, que ele fala, um lance muito legal, ele fala, por exemplo, as mães, eu sempre conto isso, eu vim de Fortaleza para o Rio com 10 anos de idade, no ônibus, que eram 48 horas de viagem. Então você andava 48 horas de ônibus até chegar aqui, aí quando chegava aqui, mandava uma carta para a sua família, que demorava, às vezes, uma semana para chegar, a sua família lia aquela carta, mandava outra carta para você, que demorava mais uma semana para chegar até você, então nós estamos falando de 3 semanas quase, sem ter resposta da tua família. Hoje você está no avião, já manda mensagem, que tem internet no avião agora, e você já fala na hora. Então, isso é muito legal, mas roubou de nós o tédio, a espera. E nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Eu digo nós, em nome de Jesus, que o Senhor sabe que é verdade, eu sou o pior pecador nessa área aqui. Eu sou um réu, confesso. Porque eu me vejo muitas vezes sem tempo de parar para ouvir o Pai falando. Quando eu li esse texto essa semana, eu consegui parar um pouco à noite, um pouco tempo eu tive no escritório enquanto estava na sala, eu fui muito afrontado por Deus. Isso me deixa triste. E a tristeza que vem do Espírito Santo comigo mesmo. Porque não tenho mais tempo para esse parar. Porque a vida nos empurra. E as amarguras e o caos vai empurrando mais ainda. A gente não consegue nem contemplar o que há de bom em volta de nós, porque é tanto caos em volta de nós, tanta tragédia. Esses dias fomos lá para Fortaleza, fomos ministrar, e tínhamos alguns dias de descanso. Eu, Patrícia, com o pastor Marconi e a pastora Ana, e a nossa querida Paula foi com a gente, a missionária. E uma hora a Patrícia falou, relaxa um pouco. Ela falou, pô, está difícil relaxar, porque agora, depois de 3 dias, eu consegui relaxar, porque a minha mente só vinha as mulheres da África, as crianças. Ela falou, me sinto culpada por estar curtindo isso aqui. E é difícil mesmo. Parece que é uma culpa de poder celebrar.
Então, para Deus falar contigo, você vai ter que sair dessa correria, ir para a torre de vigia. Sabe o que é uma torre de vigia? A torre de vigia, você ficava ali o tempo todo atento. Pode não acontecer nada, mas está atento o tempo inteiro. Eu já servi, embora por pouco tempo só as Forças Armadas, um ano só de conscrito, eu ficava na torre de vigia, onde era o antigo quartel de marinheiros, que era ali na Penha, atrás de uma favela, que até hoje ainda tem, que acho que é a Kelson ali, e eu ficava ali às vezes com um fuzil lá, antigo da Marinha lá, mas ligado, porque eu tinha que ficar vigiando, que podia chegar alguém de repente, não dá para relaxar. Eu vou deixar um cochilo aqui, não dá. Então, ouvir Deus falar é essa torre de vigia. Você joga as queixas para Deus, você para ouvir Deus falar realmente. Deus não fala mais comigo. Será que não? Deus não vai sair correndo atrás de você para falar contigo, querido. Ou você para ouvi-lo, o tempo vai passar. E esses dias de angústia, de caos, roubaram de nós a contemplação e o tédio. É disso que a gente está falando. Deus não vai apressar o tempo dele por sua causa. E quando o Senhor responde, Ele dá uma ordem. Escreva a visão que eu vou te dar, torne bem legível, uma espécie de outdoor, né? Para que quem passar correndo possa ler. Ou seja, nós precisamos ser claros na mensagem que pregamos. Não deve haver dúvidas nas nossas mensagens. Ela deve ser legível, não pode ter ambiguidade. E a mensagem que ele dá para nós tem que ser clara. O convite é: você foi chamado a viver pela fé. Mas de novo, você fala, mas aí não é escapismo? Não, você foi chamado a viver por fé, não por vista. Achar que esse mundo vai coadunar plenamente com o Evangelho é loucura. Porque o que o Evangelho propôs não combina com esse mundo. Então o que ele propõe a você é viver por fé. Proclame isso. Mas parece uma mensagem infantil dizer isso, parece uma mensagem tola dizer isso, mas é fé. Fé naquilo que não existe ainda. A fé que nos conduz à esperança do eterno. Amém, irmãos? Esperança não tem a ver com esperar o que vai acontecer. Esperança tem que ver, estar conectado com o que é eterno. O que é eterno já está estabelecido. E o que está estabelecido é que o Senhor está sentado sobre o trono e não perdeu o seu governo. O que está estabelecido é que no final de tudo diz: certamente cedo vem, ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Essa é a mensagem que tem que ser proclamada. Agora, quando Abacuque ouve a voz de Deus, aí ele vai orar. Você entende que antes era uma queixa, agora é uma oração? Oração é resposta do céu, já. É uma resposta ao que o céu provocou. O céu provocou algo em Abacuque. Ele disse: olha, o caos está aí, está estabelecido, é verdade. Mas eu estou te convidando a viver por fé. E aí Abacuque, no capítulo 3, versículos 1 e 2 diz, Abacuque 3, 1 e 2, ele diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa oração de Abacuque, ele não está falando mais do caos. Ele fala: eu ouvi a tua fama. Ouvi o que falam de ti. Ouvi quem você é. E fiquei alarmado. Então, muito mais alarmado que você está com o caos, você deveria estar em saber qual Deus que você serve. Quem Ele é. O que Ele é capaz de fazer. E ele pede: Senhor, aviva a tua obra. Esse salmo, essa oração, o autor diz que, o autor do livro, que é talvez o próprio Abacuque, fala uma oração em forma de canto. Na verdade, o que está dizendo aqui é uma oração que tinha um ritmo, um compasso, que envolvia emoção. Era uma conexão total da
integralidade do que era o ser Abacuque. Ou seja, ele estava totalmente envolvido naquela oração. Não era só uma reza. Ele não estava só repetindo alguma coisa. Ele estava convicto daquilo. Ele estava convicto do que ele estava falando. Eu acho que está faltando convicção para nós. Eu acho que a igreja desse século está sem convicções. Então qualquer coisa leva a gente. Aí a esquerda ou a direita comanda a gente, o comando vermelho comanda a gente, as facções comandam a gente, a milícia comanda a gente, o Hezbollah comanda a gente, todo mundo comanda a gente, a Globo comanda a gente. Porque nós estamos sem convicções. Esse mundo é um caos mesmo, sem o Senhor. Mas Ele nos chamou para, no meio desse caos, sermos aquele que põe um outdoor bem grande e fala: você está sendo convidado a viver por fé, porque eu creio no meu Deus. Por mais que seja ilógico, por mais que o mundo chame você de tolo, você vai continuar crendo que o Senhor governa sobre tudo. Você pode dizer amém? E nossa oração, no meio disso tudo, deve ser: Senhor, eu ouvi tua voz e temi. Aqui da minha torre de vigia, eu estou temendo quem é o Senhor. Algumas falas nossas revelam uma falta de temor a Deus absurda. A gente fala coisa para Deus que é absurda. Por causa do caos à nossa volta. Como se Deus tivesse a obrigação de dar satisfações a nós. Deixa eu falar uma coisa contigo, meu irmão. Você crê ou não crê no amor dele, não muda nada, ele vai continuar sendo Deus. Deus não depende da tua aprovação. Deus não depende da tua aprovação para fazer o que tem que fazer. Ou você se adequa a isso, ou não vai entender nunca isso. Nós tornamos Deus uma coisa muito frágil, indefesa. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele tem poder para, com apenas um olhar, fulminar todos nós aqui. E é só por causa da graça que Ele não faz isso. E Ele pede: Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, que a tua obra seja conhecida. E depois ele fala: na ira, lembra-te da misericórdia. De novo, esse é o nosso lugar. No meio de todo esse caos que está acontecendo em nossa volta, não é para ficar tomando partido de um lado ou de outro. Não é para ficar sendo profeta do caos. Dizer que o mundo está mal, todo mundo pode dizer isso. Que não tem mais jeito, qualquer um pode dizer isso, gente. Ah, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, acabou. Está tudo ferrado mesmo, tudo acabado. Olha, não tem mais político que preste. Todo pastor é bandido, ladrão. Toda igreja está corrompida. Ó, todo líder não presta para nada. A violência tomou conta. Isso aí, qualquer um diz isso. O Senhor espera de você. Fico pensando, se fosse falar para o nosso pai, dizer: mas você não é qualquer um, meu filho. Não é o que a criança fala. Ah, pai, todo mundo fala isso. Você não é todo mundo, você é meu filho. Você é meu filho. Eu me revelei a você. Eu me revelo a você todo dia. E eu estou te dizendo que você vai viver pela fé e vai ensinar as pessoas a viverem pela fé. E você vai ter uma palavra de esperança no meio desse caos. Então a oração agora de Abacuque é: Senhor, aviva a tua obra. Irmãos, essa é a maior oração que podemos fazer. Para que haja um avivamento pleno nessa sociedade. Que vai vir através do Senhor. E através da sua palavra. Você pode dizer amém? Aí depois disso a gente volta ao texto inicial. Para a gente completar a palavra. Que é, lemos no início, que é Abacuque 3, 17 a 19. Por favor, coloca novamente na tela. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Meus irmãos, quando o mundo voltar a ouvir os crentes falarem dessa forma, eles vão pensar: tem algo diferente nesse povo. O que faz eles terem tanta esperança no meio de tanto caos? É a certeza do que é eterno. É a convicção. Mas como nós estamos transformando nossa fé numa fé humanista, materialista, e para esse tempo, nós repetimos o que o mundo todo diz. Aí a outra opção é qual? Uma vida de ilusão, de escapismo, de prosperidade, para Deus criar um feudo onde eu fico protegido e o mundo todo se explode. Não é disso que estamos falando. Temos que sentir o peso da dor do povo. Mas não sermos profeta da desgraça. Não sermos eco do caos. Mas sermos aqueles que trazem uma palavra
de esperança por causa do Evangelho. E ainda que tudo esteja caótico, você vai dizer, eu me alegro no Senhor, que dele vem a minha esperança. Você pode dizer amém por isso? Minha oração sincera para que todos nós saímos daqui hoje com essa palavra. Não importa se é apenas o caos, não estou falando somente do caos da sociedade, do caos da economia, da política, dos conflitos, mas do caos da tua vida comum, das situações difíceis de ter vivido. Aquela cura não chegou ainda, o casamento não está como você esperava que estivesse, a casa própria não chegou, o emprego não chegou, saúde emocional não está tão bem. Você está enfrentando conflitos internos, eu sei disso. Mas diga, no meio disso tudo, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegro no Senhor, que dele vem a minha esperança. Você sai daqui essa semana com essa convicção, meu irmão. Ainda que todo o caos esteja lá fora, na sua casa ou no seu interior, ainda que seu homem emocional esteja totalmente caótico, o teu homem espiritual, o teu homem interior, que é onde o Espírito Santo habita, vai estar de pé dizendo, a minha esperança está no Senhor. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Eu quero fazer uma oração específica nessa hora. Deixa eu ser bem claro com vocês. Todos nós estamos sendo afetados pelo caos. Todos nós, em algum momento, somos dominados pela mente caótica também. Todos nós, em algum momento, somos levados a uma angústia excessiva com o que está vendo no mundo. Não é aquela angústia proativa que nos leva a ter uma atitude de transformação social. Essa angústia é boa. Quando eu me angustio, vou lá trabalhar. Eu vou lá fazer alguma coisa, vou ter uma resposta. Isso é bem, amém. Essa angústia é boa. Essa é a tristeza segundo Deus, que Paulo diz. Que produz arrependimento, que me leva de volta para a minha essência. Eu vou lá cuidar dos pobres, eu vou lá fazer um trabalho social, eu vou lá amparar alguém, beleza. Mas foi daquela angústia que é amargura, sabe? Que se transforma em amargura. Eu fico amargo, eu fico reclamando de tudo e nada presta, eu não me dedico mais a nada. Então, todos nós podemos enfrentar um momento, mas algumas pessoas aqui estão sendo dominadas por essa mentalidade caótica. E por conta disso, não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E por causa disso, não estão conseguindo viver plenamente o que Deus vive. E aí não consegue colocar no outdoor a sua vida, porque só tem caos e amargura e prefere esconder tudo. Mas quando o Senhor te libertar desse pensamento carnal, diabólico, e você voltar a crer na esperança que vem dele, você vai poder ser esse outdoor de novo, que publica ao mundo inteiro que o justo viverá da fé. Então, eu quero orar por pessoas que honestamente dizem, seu Farney, inclusive essa semana eu até cheguei a falar coisa parecida com isso, que não vale mais a pena, que eu estou desistindo de tudo, que não adianta crer, que o mundo não tem mais jeito, nem minha vida tem mais jeito, nem meu ministério tem mais jeito, está tudo acabado. Se você é honesto bastante para dizer, eu sou essa pessoa, eu quero orar por você. Alguém que queira essa oração específica, se vem aqui à frente, eu te posso orar por você, porque Deus renove a sua mente na esperança que vem dele. Não no que esse mundo diz, uma esperança que vem dele. A mente de Cristo seja gerada em você. Isso, pode vir aqui à frente, porque Deus não quer você sendo conduzido pelo caos. Deus não quer você sendo empurrado pelo caos para repetir o que o mundo está dizendo, mas para ser um instrumento de esperança. Ser uma voz de esperança. Ser uma boca de Deus para esse tempo. Pode vir aqui à frente, quero orar honestamente por você, que isso gera sofrimento, isso gera desespero, isso gera falta de fé, incredulidade. Isso gera coração dobre, e Deus não se agrada em corações dobres. Deus não atua onde há incredulidade. Em nome de Jesus. Eu queria que cada irmão, líder, pastor, diácono, líder de célula, que se sente líder, aproxime de algum desse irmão aqui, um irmão de um irmão, uma irmã de uma irmã, e abrace esse irmão. Porque nesse abraço, vamos ser Abacuque agora, amém? Vamos ser Abacuque para alguém, vamos abraçar alguém, trazendo uma palavra de esperança. Enquanto vamos orar para esse irmão, para essa irmã. Abrace alguém, seja Abacuque para alguém. Seja o abraço. Seja o abraço para alguém quando formos orar aqui agora. Nós temos um irmão aqui, 3 irmãos ainda sozinhos aqui, mais um também aqui. Homens que podem me ajudar, líderes, líder de célula, pode vir, se for homem, líder de célula, e pode abraçar alguém. Tem aqui, 2 homens precisando de alguém para abraçá-los. Preciso de 2 homens de Deus aqui que venham abraçar, gente, rapidamente.
2 homens aqui precisam de um abraço. Aliás, tem mais um aqui. Isso. Ali, aqui tem mais um só, mais um homem só. Precisa de mais um. Mais um homem só. Ah, Maurão está aqui já? Desculpa. Então, perdão, Fabiano, desculpa. Então, fica, dá um reforço aí, fica aí. Amém? Pai, em nome de Jesus, que são nossos irmãos e irmãs, que honestamente dizem, publicamente, sabe, eu estou amargurado demais. O caos dominou minha mente. Não é o caos apenas do mundo lá fora, da violência. É um caos interno. Está tudo confuso aqui dentro. As coisas não se resolvem. A amargura tomou conta de mim. Eu não consigo mais declarar as palavras de Abacuque. Então eu peço que hoje o Senhor visite cada um desses irmãos aqui, Senhor. Que o Senhor visite cada um deles. E diga para eles que o que há de se cumprir, se cumprirá e não vai demorar, Senhor. Diga para eles que eles vão esperar certamente, porque virá. Diga para eles, Senhor, que o justo viverá pela sua fé. Então produz fé. Aumenta a fé desse irmão, Senhor. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, como a tua própria palavra declara. E que eles, juntamente com Abacuque, digam: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor. Envia a tua alegria, Senhor, a alegria do Senhor no coração desse irmão, alegria que não é fruto de contentamento humano, alegria que não é fruto de circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Visita, batiza com alegria. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Júbilo, Senhor. Envia júbilo ao coração dessa irmã. Chega de amargura, chega de choro, chega de angústia, desejo de morte. Alegria que vem do Senhor, que não é das circunstâncias. Oh, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é a fortaleza desse irmão. Dá a esse irmão os pés como da corça que sobe montanhas, sobe lugares altos, sobe lugares pedregosos e não é afundado pelo abismo nem pelo caos. E nós dizemos a toda voz de caos que visita a mente desse irmão e dessa irmã, toda voz de caos que muitas vezes é transgeracional, palavras que foram ditas pelos pais, pelos avós, pelos bisavós: nós somos desgraçados, não tem mais jeito, Deus não gosta de mim, Deus só ama os outros, eu não presto. Toda a voz caótica se cale agora, em nome de Jesus. Cale-se agora toda a voz de caos. E venha sobre esse irmão um batismo de alegria e de esperança e fé. Fé, porque o justo viverá da fé. Você pode dizer amém, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor.